criei um novo bonequinho especialmente para você. Dessa vez é uma canguru, que é a Igugu, e tem aqui o seu filhotinho aqui na bolsa. Eu fiz no fio Amigurumi Soft e ela é toda articuladinha, ela é toda molinha. Eu sou Ela Camarena, sou do time de artesãos da Círculo e vem agora comigo aprender a fazer mais este amigurumi exclusivo que eu criei para vocês. Tô esperando, vem cá! Com o fio Amigurumi Soft na cor 3087 e a agulha Clover 2,5, farei anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Estou começando pela cabeça do canguru e coloco o marcador aonde estava a minha agulha. Estou marcando o último ponto da carreira anterior. Agora, farei 2 pontos baixos em cada buraquinho. Farei aumento em todos os pontos, ficando com 12 pontos baixos na carreira. Agora, faço um ponto baixo e um aumento. Estou começando pela cabeça do canguru, pelo focinho. Agora, farei 2 pontos baixos e um aumento. Estou terminando aqui, 2 pontos baixos e um aumento. E agora farei 3 pontos baixos e um aumento na próxima carreira. Terminando aqui, 3 pontos baixos e um aumento, ó, já fiz um aumento. Agora faço um ponto baixo, mais um, 3 pontos baixos e um aumento. Esta é a parte da frente do focinho. Agora farei carreiras somente de pontos baixos para formar a cabeça do canguru. Fazendo a primeira carreira somente de pontos baixos para formar a cabeça do canguru. Comecei pelo focinho com os aumentos, né? Fui até 3 pontos baixos e um aumento. Agora somente carreiras de pontos baixos. Fiz a primeira e continuarei aqui em carreiras de pontos baixos. Fiz os aumentos até 3 pontos baixos e um aumento. Depois eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras somente de pontos baixos. Agora farei 3 pontos baixos e uma diminuição. Sempre acompanhando, né, o marcador, sempre subindo carreira a carreira. Agora farei 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Pego a alcinha da frente, novamente a alcinha da frente, laço o fio, passo por 2 alcinhas e finalizo o ponto. E farei isso até o final desta carreira. Terminei a carreira de diminuição, eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei carreiras somente de pontos baixos novamente. Depois da diminuição, fiz uma carreira de pontos baixos e farei mais uma carreira de pontos baixos. Estou fazendo a cabeça do canguru e comecei pelo focinho. Veja que estou diminuindo. Então, fiz aqui a parte maior do focinho do canguru e agora estou diminuindo para ir até a nuca do canguru. Depois da diminuição, fiz 2 carreiras de pontos baixos e farei agora mais uma carreira, totalizando 3 carreiras após a diminuição. Terminei. São 3 carreiras depois da diminuição de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, farei uma carreira de diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira.
Terminei a carreira com as diminuições, fiz 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei 3 carreiras somente de pontos baixos. Terminei as 3 carreiras somente de pontos baixos. Agora farei um ponto baixo e uma diminuição. E vou até o final da carreira em um ponto baixo e uma diminuição. E para terminar a cabeça, farei agora 3 diminuições. Posso tirar o marcador e corto o fio com um pedacinho para fazer a finalização. Puxo a argolinha e agora encho com a fibra siliconada. E para me ajudar no enchimento, eu uso um pincel, eu quebro a ponta do pincel, um pincel com cabo de madeira, e vou enchendo o bonequinho. Enquanto eu vou enchendo, eu vou modelando para que ele fique mais achatadinho. Então, vou enchendo primeiro aqui as laterais, para que eu modele ele de forma que fique mais achatado. Não fique tão redondo. E aqui é onde eu farei a carinha. Coloco a agulha de acabamento, eu costumo usar a número 16. E agora, depois que eu enchi, olha, eu não enchi demais, tá vendo? Tá achatadinho. Eu vou pegar as alcinhas de fora e vou puxando. A cada alcinha que eu passar a agulha, eu já puxo para fechar aqui. E costumo contar, tem que dar 9 pontos aqui. Para finalizar, pego a agulha, passo por dentro do anel mágico, saio em qualquer parte, um pouquinho distante. Veja, passo entre os pontos, não passo pelo meio do fio. Passo, me certifico de que o anel mágico está bem fechadinho. Agora, volto no mesmo buraquinho, saio em qualquer outra parte, entre os pontos, deixo uma argolinha aqui do outro lado, volto no mesmo buraquinho, saio no mesmo lugar onde eu deixei a argolinha, passo o fio por dentro da argola e puxo. Assim, eu dou um nozinho lá dentro e garanto que não vai abrir. Apesar que esse fio, ele é muito bem construído, ele dificilmente abre aqui. Mas eu faço isso apenas por uma questão de segurança. Uma segurança a mais. Porque o fio Amigurumi Soft, assim como toda a família Amigurumi da Círculo, ela é uma família muito bem projetada. Os fios são muito bem projetados e são excelentes para fazer amigurumi, entre outras peças. Mas aqui dificilmente vai abrir, nunca aconteceu comigo. Mas, além de fazer com o fio apropriado para amigurumi, eu também costumo fazer esse nozinho lá dentro. Para fazer o corpo, continuo com o fio Amigurumi Soft na cor 3087 e a agulha Clover 2,5. Farei anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel e já coloco o marcador. E agora farei aumento em todos os pontos. Estou fazendo o corpo do canguru. Fiz aumento em todos os pontos, agora farei uma carreira de pontos baixos. Agora farei um ponto baixo e um aumento. Terminei a carreira de um ponto baixo e um aumento, agora farei somente pontos baixos. E vou até o final da carreira somente em pontos baixos. Agora faço novamente uma carreira de aumentos. Serão 2 pontos baixos e um aumento. Estou fazendo o corpinho do canguru. E vou assim agora até o final da carreira.
2 pontos baixos e um aumento. Terminei a carreira, 2 pontos baixos e um aumento, e mais uma vez faço somente uma carreira de pontos baixos, após a carreira de aumentos. E vou até o final da carreira. Agora farei, após a carreira somente pontos baixos, agora farei 3 pontos baixos e um aumento. Sigo até o final, 3 pontos baixos e um aumento. Agora farei carreiras de pontos baixos para formar o corpinho do canguru. Eu fiz 3 pontos baixos e um aumento, e depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras somente de pontos baixos. Agora eu farei a abertura para depois voltar aqui e crochetar a cauda. Farei 6 correntinhas e pulo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º ponto eu faço o ponto baixo e continuo a carreira em pontos baixos. E lá na frente, aqui nessa parte da frente, eu farei uma base para fazer a bolsinha do canguru. Fiz aqui 6 pontos baixos, passei esse fiozinho só para marcar, que aqui são 6 pontos baixos. Agora eu faço 12 pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. E finalizo com 6 pontos baixos. Portanto, na 15ª carreira, eu comecei com 6 correntinhas, pulei 6 pontos baixos, fiz 6 pontos baixos, 12 pontos baixos pegando somente na alcinha de trás e finalizei com 6 pontos baixos. Agora, farei uma carreira somente de pontos baixos e pego na correntinha. E dou toda a volta. Este buraquinho aqui eu voltarei depois para fazer a cauda. Terminei a carreira de pontos baixos. Agora farei 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou até o final da carreira. Depois farei 2 pontos baixos e uma diminuição, 1 ponto baixo e uma diminuição, e ao final 3 diminuições para terminar aqui o corpinho do canguru. Terminei 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. E vou formando assim o corpinho do canguru. Terminei 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora farei 1 ponto baixo e uma diminuição. E para finalizar, farei 3 diminuições seguidas, como eu fiz na cabeça do canguru. Corto o fio, tiro o marcador, puxo a argolinha. E agora, antes de encher, porque eu tenho aqui 2 buraquinhos, né? Aqui o buraquinho onde eu vou fazer o rabo, a cauda, e aqui o buraquinho onde eu finalizei para fazer por enchimento. Só que antes de encher, eu vou primeiro crochetar a cauda. E para crochetar a cauda, usarei o mesmo fio, né, o Amigurumi Soft, na cor 3087. Eu vou colocar a minha agulha aqui na alcinha dos 6 pontos. E olha só como eu coloquei nesse sentido. E aí eu vou pegar o fio, vou dar um nozinho para amarrar. Neste mesmo lugar, farei um ponto baixo. E farei pontos baixos, dando toda a volta, até chegar aqui novamente. Fiz
6 pontos mais 6, né? 6 nessa parte de baixo, 6 aqui, totalizando 12 pontos baixos. E já coloco o marcador também. Farei mais uma carreira somente de pontos baixos. Eu vou dando a volta. Aqui no cantinho deixo bem justinho e continuo aqui a fazer os 12 pontos baixos. E dou toda a volta. Farei mais uma carreira de pontos baixos, dando toda a volta. E agora, para afinar a pontinha do rabo, farei um ponto baixo e uma diminuição até o final da carreira. Terminei o rabinho, corto o fio, tiro o marcador, puxo a alcinha, coloco a agulha de acabamento, eu gosto de usar a número 16, e vou fechar pegando pelas alcinhas de fora. Não vou finalizar ainda, vou deixar assim e só vou finalizar depois que eu encher o corpinho. E para encher, uso a fibra siliconada, um pincel com a pontinha quebrada e vou colocando a fibra aos pouquinhos. Pronto, enchi o corpinho, inclusive a cauda, e agora sim eu posso finalizar a cauda e fechar aqui o corpinho também. Para terminar a cauda, faço do mesmo jeito. Coloco a agulha, né? Puxei a argolinha, passei o fio aqui na agulha de acabamento, passo por dentro do anel, puxo, mas sem deixar perder a pontinha do rabo. Agora, coloco a agulha de volta no mesmo buraquinho, saio aqui um pouquinho distante, volto no mesmo buraquinho, saio no mesmo buraquinho da argolinha e passo a agulha dentro da argola e puxo. Saio aqui em qualquer parte, puxo e corto rente. Farei aqui novamente, pegando pelas alcinhas de fora, como já expliquei, e farei o mesmo acabamento que fiz agora no rabinho. Para fazer a bolsa aqui do canguru, continuo aqui com o fio Amigurumi Soft, na cor 3087, e venho aqui nas alcinhas que eu deixei nesta carreira quando fiz o rabo também. Vou colocar minha agulha aqui na primeira alcinha, laço o fio e faço um ponto baixo no mesmo lugar. E agora faço um ponto baixo e um aumento. E sigo com um ponto baixo e um aumento até a 12ª alcinha. Cheguei aqui ao final, viro o trabalho, faço uma correntinha e agora faço somente pontos baixos. Cheguei ao final, faço novamente uma correntinha e farei novamente uma carreira de pontos baixos, até dar o tamanho aqui da bolsinha do canguru. Então, fiz aqui um ponto baixo e um aumento na primeira carreira onde eu pego nas alcinhas, e depois eu fiz mais 3 carreiras somente de pontos baixos. Já cheguei aqui no final, e agora farei ponto baixíssimo para finalizar a bolsinha do canguru. Fiz uma correntinha e volto fazendo ponto baixíssimo em todos os pontos e vou até o final. Terminei a carreirinha de ponto baixíssimo. Agora vou cortar o fio e deixar fio para costura. Puxo esta alcinha e agora darei pontinhos nas laterais para fechar a bolsinha. Viram? Eu dei um pontinho, dei um pontinho no corpo, vou passar por trás
das alcinhas mais externas que tiver aqui da bolsinha, da lateral da bolsinha. E passo e volto desta forma, tá vendo? Eu não passo o fio por cima. Eu passo sempre pela lateral e vou lá e pego um pontinho do corpo. Agora passo o fio aqui pro outro lado e costuro a outra parte da bolsinha. Para fazer os olhos, usarei o fio Amigurumi Soft na cor 8001 e continuo com a agulha Clover 2,5. Faço anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Farei agora aumento em todos os pontos. E agora seguirei com 2 carreiras somente de pontos baixos. Corto o fio e arremato. Coloco os olhos, o olhinho com trava, entre ó, 1, 2, 3. Então, entre a segunda e a terceira carreira, contando do anel mágico. E faça 2 olhinhos. Farei a pálpebra com a cor 2218 do Amigurumi Soft e continuo com a agulha 2,5. Anel mágico, 3 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel, viro meu trabalho, faço uma correntinha e agora faço aumento em todos os pontos e já vou escondendo o fio aqui do começo. Viro o trabalho, uma correntinha, ó, continuo escondendo o fio, um ponto baixo e um aumento. Viro o trabalho, uma correntinha, 2 pontos baixos e um aumento. Viro o trabalho e agora uma carreira de pontos baixos. Agora é só arrematar e esconder o fiozinho. Para fazer o nariz, farei também com a cor 3087 e agulha 2,5. Já fiz aqui anel mágico e 6 pontos dentro do anel, 6 pontos baixos. Coloco o marcador. Agora farei aumento em todos os pontos. E agora faço um ponto baixo e um aumento. Corto o fio com um pedaço de fio suficiente para costura. Puxo a argolinha. Coloco a agulha de acabamento. E agora eu vou arrematar. Eu conto 1, 2 pontos para frente. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas. Puxo sem puxar com força. Agora passo a agulha por cima, pela alcinha da frente, do último ponto crochetado, e passo a agulha de frente para trás, por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei. Puxo, e ele deverá ficar igual aos outros pontos. Agora, eu vou colocar a minha agulha de crochê aqui no anel mágico e vou puxar para fora o fio do anel mágico e vou costurar fechando desta forma por um pontinho para formar o narizinho do canguru. Para fazer o narizinho do canguru, eu fiz anel mágico, 6 pontos baixos e fecho o anel. Coloco aqui o meu marcador e agora eu faço aumento em todos os pontos. Agora farei um ponto baixo e um aumento. Fiz um ponto baixo e um aumento, tiro o marcador. Agora vou cortar o fio e fazer o arremate. Para arrematar, eu só puxo a argolinha, coloco a agulha
De acabamento, eu costumo sempre usar a número 16. E agora eu faço o seguinte: eu conto 1, 2 pontos para frente, passo a agulha de dentro para fora, por baixo de 2 alcinhas, volto pela alcinha da frente do último ponto crochetado por cima, e agora eu passo por baixo das 2 alcinhas do ponto que eu pulei. Prontinho. Aqui a lateral deve ficar igualzinho aos outros pontos aqui da lateralzinha da rodinha. Agora é o seguinte, com a agulha de crochê, eu vou puxar o fio do anel mágico para me ajudar na costura posteriormente. E esta rodinha eu vou fechar assim e vou dar um pontinho para formar a narina, as narinas, né? Prontinho. Já tenho o nariz do canguru prontinho e agora é só colocar na carinha dele. Agora posiciono o narizinho entre, ó, 1, 2, 3, 4, entre a quinta e a sexta carreira. Ponho uma colinha, uma gotinha de cola quente para fixar o narizinho na hora que eu for costurar. Agora dou alguns pontinhos para fixar o nariz, costurar o nariz. Mesmo com a cola quente, eu prefiro dar uns pontinhos. A cola quente é só para fixar, porque quando eu faço assim narizinho com rodinha, ele fica muito molinho. E a cola, nesse caso, ajuda bastante a não sair do lugar quando eu faço a costura. Dei um pontinho aqui na carinha, coloco a agulha por dentro. Às vezes a cola atrapalha um pouquinho, mas só forçar que a gente consegue. Ó, vou passar do outro lado da narina e dou alguns pontinhos. Com a ajuda da cola fica bem mais fácil. E agora eu vou arrematar este fio e o fio do anel mágico eu aproveito para dar mais um pontinho, para dar uma levantadinha. Por isso que eu pedi, né, que eu falei para vocês que é bacana passar o fio do anel mágico para fora aqui da rodinha, para ajudar a finalizar esta costura. Pronto, já escondi o fiozinho, como eu expliquei, né? Passando e voltando com a argolinha, como eu já expliquei. E agora, o fio do anel mágico, eu vou dar um pontinho. Ele ajuda bastante a baixar essa parte aqui do narizinho. Por isso, quando você for fazer o narizinho, deixa um fio do anel mágico um pouquinho maior. E agora, de novo, faz o acabamento que eu expliquei. Vai e volta, deixa a argolinha, volta no mesmo buraquinho, passa por dentro da argolinha, puxa, volta novamente e corta rente. Já tenho o narizinho costurado. Para os olhos, olha só, posicionei 1, 2 a partir da terceira carreira para frente, com 4 pontos baixos de separação, 4 a 5 pontos baixos de separação. Vou também colocar uma gotinha de cola quente para posicionar o olhinho para poder costurar, enquanto eu costuro, para que ele não saia do lugar. Veja que coloquei a gotinha de cola quente bem aonde está o olhinho com trava. Aí o olhinho fica preso e eu consigo costurar sem que ele saia do lugar. Para costurar os olhos, você pode usar a linha de costura branca. Caso você não tenha, você pode pegar um cabo do fio amigurumi. Deste jeito aqui. Ele é forte o suficiente para você conseguir fazer a costura. Coloquei na agulha, número 16, dei um nozinho. E agora, para costurar o olho, eu dou um pontinho aqui na parte que está embaixo, né, na cabeça do canguru. Passo o fio e agora passo por dentro dos 2 cabos que ainda tem aqui quando eu fiz a divisão, ó, tá vendo? Só para travar o fio, esconde. E agora é o seguinte, passe por trás das 2 alcinhas, volte um ponto,
passando também por trás das duas alcinhas, de um ponto na carinha do canguru. Veja, não dá pra ver nada. E por que que eu dividi? Porque eu peguei um cabo só. Dá pra costurar assim, com o fio inteiro? Dá, mas ele vai abrindo buraquinhos, porque o fio é grosso, vai passar aqui dentro e vai abrir buraquinho. Portanto, eu faço assim, eu divido o fio, ó, volto, passando por trás das duas alcinhas. E mais uma vez, volto atrás, pego um pedacinho da cabeça e vou pra frente. Farei a costura toda a volta, lembrando de deixar um buraquinho, encho com a fibra e finalizo a costura. Agora, para posicionar a pálpebra para a costura, faça a mesma coisa. Veja qual a expressão que você quer dar. Eu gosto assim. Veja se está alcançando até o outro lado aqui do olhinho. Faria a mesma coisa. Eu vou colocar uma gotinha de cola quente e posiciono a pálpebra. A cola quente é só para que ela não saia do lugar enquanto eu costuro, para manter a expressão que eu quero. Ó, já colou. Aí agora eu farei a costura mais uma vez, pegando por trás da alcinha mais externa e dou toda a volta. Para fazer a costura da pálpebra do canguru, desfiei um cabo da mesma cor da pálpebra, que é a 2218. Estou usando a agulha número 16 e vou fazer a mesma coisa. Dou um nozinho na ponta e agora aqui vou costurar tomando cuidado de deixar essa pontinha bem próxima aqui. Então, eu dou um pontinho, passo por dentro, que ainda tem 2 cabos aqui, ó. Escondo esse nozinho e agora costuro pegando primeiro bem na pontinha mesmo, aqui, ó. E vou e volto como eu fiz no olho. Vejo a alcinha mais externa. E assim como eu expliquei no olho, eu vou costurando, passando por trás da alcinha, ó. Peguei aqui na cabeça e vou e volto. Não passo o fio por cima. Vou do lado, pego outras alcinhas. É que aqui é a lateral, né? Então, você não vai ter uma alcinha tão certinha como tem aqui. Mas mesmo assim é possível. Ó como fica bem visível a costura. E dou toda a volta. Costurando desse jeito. Já costurei os 2 olhos de sua pálpebra. E voltei aqui no nariz com a mesma cor em que eu fiz o nariz. E vou passar um fiozinho para fazer aqui a divisão dos lábios. Aqui é um pouquinho mais difícil de colocar agulha porque eu usei cola quente. Saio aqui do lado. Veja que eu fui até o anel mágico. E dou uma puxadinha. Dou uma ajeitadinha. E agora aqui faço de novo aquela que eu já expliquei sobre a finalização. Pronto. Agora é só fazer as orelhas. Para fazer a orelha, usarei o fio Amigurumi Soft na cor 3081 e a agulha 2,5. Deixarei 2 palmos de fio, faço uma argolinha para começar, como se fosse começar uma correntinha. E agora farei pontos baixos sem correntinha. Farei 12 pontos baixos. Passo o fio por cima da minha agulha, viro para mim, dou uma laçada no fio que sai do novelo e faço um ponto baixo. Novamente, estou usando o fio mais curto para dar a laçada sobre a agulha, laço o fio que sai do novelo
e faço outro ponto baixo. Farei 12 pontos baixos. Agora, faço uma correntinha e farei uma sequência de 3 pontos baixos, pegando a alcinha de trás, e já vou escondendo o fio do início. Agora faço um meio ponto alto e faço uma sequência de 5 pontos altos, sempre pegando na alcinha de trás. Depois dos 5 pontos altos, faço um meio ponto alto, um ponto baixo, e aqui na pontinha eu farei 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Dei a volta, faço mais um ponto baixo, um meio ponto. Agora uma sequência de 5 pontos altos, um meio ponto alto, e finalizo com 3 pontos baixos. Corto o fio e arremato. Posicione as duas partes da orelha uma contra a outra, com a cor mais clara virada para você. Coloque a agulha somente na alcinha da frente, da parte mais clara, e pegue as duas alcinhas da parte mais escura. E com a cor mais escura, que é a cor do corpo, faça pontos baixíssimos, dando toda a volta na peça. Sempre lembrando, uma alcinha da frente e 2 alcinhas de trás. E dê toda a volta na peça para costurar as duas partes. Após fazer as duas orelhas, posicione o fio aqui já na frente da pontinha inferior da orelha. Passe a agulha bem ao lado do anel mágico e dê alguns pontinhos para fixar a orelha. Faça o mesmo com a outra orelha. Pronto, já costurei as duas orelhas. Para fazer os braços, começarei com anel mágico e 8 pontos baixos dentro do anel. E agora farei uma sequência de carreiras somente de pontos baixos. Fiz o total de 5 carreiras e já coloquei a fibra siliconada e fechei puxando pelas alcinhas de fora. Estou aqui arrematando, como sempre faço. Ó, passei, deixei uma alcinha lá do outro lado, volto no mesmo buraquinho, passo dentro da alcinha e puxo. E deixarei este fio aqui do ladinho do anel mágico. E agora farei mais um pedacinho igualzinho a este daqui. Pronto, fiz as duas partes do braço, estou com a pérola número 10, né, 10 milímetros, na cor 70. Vou pegar este fiozinho, vou passar na agulha, uso sempre a número 16. Lembra que eu pedi para passar aqui do ladinho do anel mágico? Agora vou passar pela pérola, vou passar aqui no lado oposto, aonde eu coloquei o fio, passei o fiozinho. Vou passar mais uma vez para ficar bem firme, aperto. Ó, ajeito a pérola para que fique assim, tá vendo? Passei. Aí passo mais uma vez. E agora passarei aqui, ó, também nas laterais do anel mágico da outra parte do braço, posiciono e passo assim, ó, novamente. E agora passo por dentro do braço e amarro, como já expliquei para vocês, indo e vindo para dar um nozinho lá dentro. Eu coloco a pérola para o bracinho ficar articulado. Aqui é o cotovelo do canguru. Para fazer a mãozinha, usarei a mesma cor que usei no nariz, que é a 7625 do Amigurumi Soft. Faço anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel.
E agora farei aumento em todos os pontos. Já fiz aumento em todos os pontos, agora faço pontos baixos. Faço mais uma carreira, portanto serão 2 carreiras de pontos baixos após a carreira de aumento. Agora farei um ponto puff no mesmo ponto de base, com 4 laçadas. Finalizo com uma correntinha, jogo ele para frente e faço um ponto baixíssimo no mesmo lugar e continuo em pontos baixos. Agora faço novamente os 12 pontos baixos, mas eu pularei esse puff. Venho aqui e faço 12 pontos baixos novamente. Para finalizar, farei 3 diminuições. Agora corto o fio e fecho pegando as alcinhas de fora. A mãozinha eu não coloco o enchimento. Fechei puxando pelas alcinhas de fora e já posicionei o fio ao lado do anel mágico para costurar também a pérola. Usarei a mesma pérola do braço, passo por dentro, passo na mesma direção do dedão, passei nas laterais do anel mágico. E agora aqui passo mais uma vez para ficar mais forte e mais uma vez aqui. Agora pego o braço, posiciono deste jeito, ó. Então agora eu vou passar novamente aqui por dentro e vou passar aqui ao cotovelo. Aqui ficará a mãozinha. Passo pelas laterais do anel mágico e vou costurar do mesmo jeito que eu costurei esta pérola. Pronto, o braço ficará assim. Para fazer a perna, começarei pela coxa e farei na mesma cor do corpo, que é a 3087 do fio Amigurumi Soft. Anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. E depois farei aumentos até chegar em 3 pontos baixos e um aumento. Para fazer a perna, eu começo pela coxa. Eu já fiz aqui anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e continuo aqui com 3 pontos baixos e um aumento. E vou até o final da carreira em 3 pontos baixos e um aumento. Terminei a carreira com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, em seguida, já farei 3 pontos baixos e uma diminuição. Seguirei com as diminuições, agora 2 pontos baixos e uma diminuição, depois um ponto baixo e uma diminuição, e ao final 3 diminuições seguidas. Pronto, cheguei aqui, já fiz as 3 diminuições, puxo a alcinha e agora eu usarei um botão, pode ser um botão de qualquer cor, inclusive não precisa ser igual, né, nas duas perninhas, porque ele só servirá para prender a perna, a parte da coxa, no corpo do canguru. Olha só, passei um fio e este botão vou colocar aqui dentro da coxa e agora fecharei essa abertura pegando pelas alcinhas de fora e franzindo, como já expliquei, com o botãozinho lá dentro. Dou toda a volta e fecho aqui a abertura. Veja que não coloquei enchimento. Eu quero que ele fique achatadinho, que ficará na lateral do canguru. Neste caso, posso dar um nozinho aqui na beiradinha do anel mágico, porque não vai aparecer. Esta parte ficará encostada no corpo do canguru. E aí eu corto rente. Já deixo preparada aqui a coxa do canguru. Para fazer o pé, eu já fiz aqui anel mágico, 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento. E faço mais 2 carreiras somente de pontos baixos. Depois eu começo a fazer uma diminuição no começo de cada carreira, pontos baixos, uma diminuição, pontos baixos. Farei essas diminuições
uma só em cada carreira, até que na carreira fiquem 12 pontos baixos. Então, eu fiz assim. Uma diminuição, uma só. E continuo em pontos baixos. A diminuição será somente no primeiro ponto, em cada carreira. Até que na carreira complete 11 pontos baixos e com a diminuição terei 12 pontos baixos. Novamente, faço uma diminuição somente no início da carreira e depois faço pontos baixos. Aqui é a 9ª carreira, é uma diminuição e 13 pontos baixos. Significa que tenho 14 pontos baixos nesta carreira. Por que essa diminuição, uma só em cada carreira? Para que o pezinho vá diminuindo lentamente. Cheguei aqui nessa carreira, olha só. Farei uma diminuição e 11 pontos baixos, totalizando nesta carreira os 12 pontos baixos que eu quero. Fui fazendo as diminuições, então eu fiz anel mágico 6 pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo aumento, 2 carreiras somente de pontos baixos, depois eu comecei a fazer uma diminuição apenas no início de cada carreira, a partir daqui. Portanto, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com uma diminuição apenas no início, até chegar em uma diminuição e 11 pontos. E aí eu finalizei aqui com 12 pontos baixos. E para terminar aqui o pezinho, farei agora 3 carreiras somente de pontos baixos. Cada uma delas deverá ter os 12 pontos baixos. Faço mais 2 carreiras de pontos baixos. E aqui, já fiz as 2 carreiras, nas 3 carreiras de pontos baixos. E agora faço 3 diminuições. Esta é a 15ª carreira. Agora encho, mas não muito, porque eu quero que o pé fique mais achatadinho. Enchi com a fibra siliconada, mas veja que deixei mais achatadinho. Eu não enchi muito, porque eu quero que o pé fique assim, modelado desta forma, mais achatado. Agora vou finalizar aqui, pegando pelas alcinhas de fora, e vou posicionar o fio para colocar a pérola para costurar na coxa. Pronto, terminei aqui, já fechei. Agora vou colocar a agulha dentro do anel mágico e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar a agulha aqui entre a 5ª e a 6ª carreira, deste jeito. E agora vou costurar uma pérola por 2 pontos baixos. Ó, coloquei a pérola, vou colocar minha agulha aqui, passo, vou passar mais uma vez por dentro da pérola, deste jeito. E agora, vou pegar a coxa, que eu já deixei preparada, e vou passar desta forma aqui, ó, por 2 carreiras. Só presta atenção se as pernas estão espelhadas, né? Então, a coxinha para este lado, na perna esquerda, e a coxinha para o outro lado, na perna direita. Passei o fio, agora passo de novo pelo buraquinho da pérola e mais uma vez. Pelo mesmo buraquinho, de novo. Pronto. Prendi. A ideia é que a perna fique molinha mesmo. Se eu não quisesse que ficasse molinha, ou se você não quiser, é só costurar direto. Mas a minha intenção é justamente esse bonequinho para que ele fique todo molinho. E agora, darei um nozinho aqui na parte interna para finalizar esta parte. Passo por dentro da coxa e corto rente. Pronto, já tenho a perna pronta.
e também o bracinho. Para costurar, olha, já costurei um braço e uma perna. Presta atenção, o dedão precisa ficar para dentro, virado para dentro, tá? Não deixa ele aqui para fora, não. Eu vou pegar o braço e vou costurar também com uma pérola. Para costurar o braço no corpo, também usarei uma pérola. Já estou aqui com o meu fio, passei o fio, dei um nozinho, um palmo aproximadamente do final do fio. Vou costurar a pérola nesse sentido. Passo a agulha por trás do anel mágico, passo pela pérola, passo novamente, mas antes passo entre o fio aqui onde tá o nozinho para travar o fio. Passo novamente pelos mesmos buraquinhos que eu passei anteriormente a agulha. E passo mais uma vez. Eu gosto de passar 2 vezes pela pérola para ficar bem firme. Agora, venho aqui no corpinho, né? Já tenho aqui a perna costurada, este braço. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será entre a 5ª e a 6ª carreira, a partir de um ponto aqui da bolsa ou exatamente na lateral. Verifico, ó, passo mais uma vez, vejo a posição do braço. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar a agulha, passo a agulha novamente, passo mais uma vez pelos mesmos pontos, tá vendo, ó? Passei por um ponto baixo. Já tenho os 2 bracinhos na posição certinha. Vou dar um nozinho aqui bem na beiradinha. E agora passo por dentro do bonequinho e faço de novo aquela amarração que eu já expliquei. Passo, deixo uma argolinha, volto no mesmo buraquinho, passo por dentro da argolinha e dou um nozinho lá dentro. Assim o braço fica bem preso. Lembrando, obviamente, que o bracinho vai ficar molinho, porque a minha ideia nesse projeto é que seja um canguru todo molinho. Passo mais uma vez e corto rente. Este fio aqui, farei a mesma coisa. Passo por dentro e vou amarrar do mesmo jeito que acabei de amarrar o que eu fiz agora. A perna é ainda mais fácil de costurar. Só presta atenção para que fique assim, ó, uma contra a outra, tá vendo? Que esse lado aqui, né, onde eu comecei o anel mágico, fique para fora nas 2 pernas, né? Nesta e nesta. Aqui eu costurei exatamente, olha só, também um ponto após a bolsinha ou bem assim na linha do braço, certo? Já passei minha agulha por um dos fios e eu vou costurar no 12º ponto, a contar do anel mágico para cá, para que fique alinhado aqui com a outra perna e exatamente na mesma linha do braço. Aqui, ó. Verifico, passo e aí eu só tô olhando se tá alinhado e agora é só amarrar. A perna será presa por um único ponto. Pego os 2 fios e amarro. Passo mais algumas vezes e amarro mais uma vez. Dou um nozinho. Agora é só esconder este fiozinho aqui, só passar por dentro do bonequinho, os 2 fios. Para costurar a cabeça, também usarei uma pérola para prender o corpo na cabeça. Já passei o fio aqui na minha agulha, lembrando de deixar o nozinho aqui, com um pedacinho de fio depois para fazer o acabamento. E estou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre a 7ª e 8ª carreira aqui das costas, centralizo, passo o fio, aqui está o nozinho, pego a pérola, passo e mais uma vez costuro a pérola. Eu gosto de passar 2 vezes e agora posiciono no corpo, ó, passo mais uma vez aqui e posiciono. E vou passar desta forma, bem pelo topo, passo mais uma vez, deixo bem justo e mais uma vez, pelos mesmos buraquinhos.
Veja que a ideia é que ele fique todo molinho, você não teria feito desse jeito. Veja, ele ficou todo molinho. Passar mais uma vez. E agora de novo. Vou dar um nozinho. E para ficar ainda mais preso, vou passar por um ponto próximo, aqui ó, pelo pontinho que eu costurei. E de novo, volto, como eu expliquei das outras vezes. Com o amigurumi soft na cor 3141, farei anel mágico e 6 pontos baixos. E agora farei aumento em todos os pontos. Agora farei carreiras de pontos baixos. Lembrando, se você quiser um canguru menino, você não faz a bolsa. Para fazer uma canguru, né, com filhotinho, aí você coloca a bolsa, tá bom? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora farei 1, 2, 3 pontos baixos e 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E volto 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto baixíssimo no ponto de base. Faço 1, 2 pontos baixos e de novo faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e volto 5 pontos baixos na correntinha. Estou fazendo as orelhas do filhotinho. Um ponto baixíssimo no espaço aqui no ponto de base e continuo com pontos baixos até o final da carreira. Faço agora 3 pontos baixos, pulo a orelha e faço 2 pontos baixos, pulo a orelha e continuo em pontos baixos. Nesta carreira, farei somente pontos baixos. Atrás da orelha, faço ponto baixo também e continuo em pontos baixos. Coloque os olhos, ó, 1, 2, 3, 4, entre a quinta e a sexta carreira. Terminou a orelha, posiciona o olhinho, 2 pontos de separação e coloca o outro olhinho. Agora faça 3 diminuições, encha e finalize. Finalize pegando pelas alcinhas de fora, depois que você encher o filhotinho com a fibra siliconada. Passe o fio por dentro do anel mágico e já posicione aqui na parte de baixo para costurar o corpinho. Para fazer o corpo, fiz anel mágico, 8 pontos baixos. E agora farei carreiras somente de pontos baixos. Fiz anel mágico, 8 pontos baixos dentro do anel e fiz mais 1, 2, 3, 4 carreiras. Tenho 5 carreiras no total. Agora aqui já posso arrematar, porque isso ficará dentro da bolsa do canguru, se for fêmea. Você pode dar um detalhezinho assim, com um fiozinho branco na lateral do olho. Passa o fio por qualquer lugar, sai no pontinho mais próximo possível do olhinho, passa o fio e sai no mesmo lugar. Pronto, fica com branquinho. Agora amarra estes 2 fios e esconde. Com a cor 7625 farei o nariz. Coloco minha agulha em qualquer parte, aqui atrás, e saio aqui na frente, puxo, deixo um pedacinho de fio e passo por um ponto. Passarei algumas vezes, passei 6 vezes nesse sentido, e agora
envolvendo apenas os fios, passarei novamente o fio, posicionando o fio um ao lado do outro, somente pelos fios, não pegando na cabeça do filhotinho. Eu vou até o final, posicionando um fiozinho ao lado do outro. Terminei, agora volto com o fiozinho aqui no cantinho, vou até o anel mágico e volto por baixo do nariz, para fazer o fiozinho aqui na frente do focinho. Volto aqui aonde introduzi o fio do nariz, dou um nozinho e escondo o fio. Agora o fiozinho que eu passei aqui na base da cabeça, coloco a agulha de acabamento, lembrando que eu uso a número 16, passo dentro do corpo pelo anel mágico e costuro aqui na base do corpo, fechando ele. Dou uma achatadinha, já aproveito para costurar. Dou um nozinho e encaixo na bolsa da mamãe canguru. Você pode colar o canguruzinho ou aproveitar esse fio e dar um pontinho aqui para prender o filhotinho. Pronto, costurei o filhotinho, dei só uns pontinhos na barriga da mãezinha dele, não dei pontinho aqui na bolsa, para não ficar marcado. Pronto, já está com o canguruzinho e a sua mãezinha. Viu como eu fiz a Igugu e o seu filhote? Viu que eu contei vários segredinhos de como fazer este amigurumi? Lembrando que é criação minha e eu fiz exclusivamente para você, tá bom? Espero que tenha gostado, compartilhe esse vídeo, curta, conte para os seus amigos e amigas mais este bonequinho que eu fiz aqui, especialmente com muito carinho para você. Beijo grande e até o próximo vídeo.